dia a todos e todas. Novamente, estamos retomando as nossas atividades aqui no último dia de evento do 2º Congresso Sociedade Digital e Inteligência Artificial, desse ano focado no direito à saúde. Um evento esse que é feito com a organização da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Faculdade de Direito, e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e também grupos de pesquisa aqui da instituição, né, o grupo Meio Ambiente Digital e Direitos Humanos, e o grupo de pesquisa sobre Estado e Economia no Brasil. Okay? Hoje nós estamos com a ilustre presença, né, da professora doutora Juliana Bruzio, nossa professora aqui do Mackenzie, do pós-graduação em estrito sensu e da graduação, e é uma honra contar de novo com ela, né, nesse nosso evento, e ela iniciou a palestra, né, às 9h30, tivemos uma intercorrência, para quem estava desde o início, e de uma simulação de incêndio, que é muito importante para garantir a segurança de todos. E agora nós vamos retomar com a professora Juliana. Professora Juliana, muito obrigado mais uma vez, uma honra contar com a sua participação. Muito obrigada, professor Ricardo, eu cumprimento pelo evento, pelo brilhante evento que traz aqui a generosidade de estender sua rede com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É uma honra e um tema tão importante, né, dedicar um evento, um conjunto de palestras sobre IA e saúde. Ganhamos, né, o Mackenzie, os alunos que aqui estão, que eu queria carinhosamente cumprimentá-los, os alunos da graduação, os alunos da pós-graduação em estrito sensu, que são meus alunos da disciplina de Direito Digitais e os Limites do Poder Econômico. É realmente uma honra estar aqui. Nós vamos falar sobre regulação da intersecção da IA e da saúde, que são dois temas que, por si só, exigem bastante tempo para se falar. Então, obviamente, nós vamos dar uma pincelada, né? Vamos olhá-los de uma forma mais abrangente, pensando um ou outro detalhe, para estimular aqui a continuidade da pesquisa e também trazer alguns elementos aqui para a nossa análise crítica. Hoje nós vemos no globo, de forma geral, existem um momento comum de olhar para a regulação da inteligência artificial com a saúde, especificamente. Vou colocar no modo apresentação, pronto. Nós vamos, então, ver aqui, isso, obviamente, não esgota todas as mesas de discussão, mas nós vemos que nós temos, nos Estados Unidos, seja com a Executive Order do Biden, que é um texto extenso, que fala sobre inteligência artificial, né? A grosso modo, a gente pode dizer aí que Executive Order é como uma medida provisória, enfim, é um ato do Poder Executivo, né, falando, se debruçando sobre essa questão ética da inteligência artificial. Nós temos nos Estados Unidos também o sistema HIPAA, que cuida da questão específica da saúde, né, esse H de HIPAA é de Health. Nós temos aqui no Brasil a LGPD, que nós vamos ver em detalhe, que também fala sobre questões de saúde e também de inteligência artificial. Temos no Brasil o PL 2328, de 2023, que está agora no cerne do debate do Congresso Nacional, né, está para ser votado no Senado, esse texto. E nós temos também a PEC do ano passado, a PEC 29, que fala, né, propõe incluir no texto constitucional o direito fundamental aos neurodireitos, né, a integridade do pensamento. Nós já tivemos no Cone Sul, aqui no Chile, o primeiro país do globo que introduziu uma norma, né, a nível constitucional aos neurodireitos, né, um movimento diferente do efeito Bruxelas, que costumamos ver, que é na Europa continental nos influenciando com tantas matérias, cito duas apenas, tanto o GDPR, né, e a Diretiva 95, que cuidam de proteção de dados. Sabemos que inspirou o Brasil a fazer
a LGPD, mas também temos outros, como, por exemplo, o Código Civil, que veio aqui para a América do Sul por Andreas Bello, no Chile, depois foi replicado por Sarsfield, na Argentina, e depois aqui, tanto por Teixeira de Freitas, como Clóvis Bevilacqua, influenciou também o Brasil. Então, a gente tem esse efeito Bruxelas, de lá para cá. Agora, a via mudou, né? Tá daqui para lá. O primeiro país é aqui do Cone Sul. E nós temos também bastante texto sobre IA e saúde na Europa. Nós vamos ver um pouco mais em detalhes. É importante dizer o óbvio, que não existe inteligência artificial sem dado. Dado é o combustível dessa tecnologia. A inteligência artificial, potencialmente, ela pode ser muito sofisticada, mas sem o dado, ela não acontece. Essa entropia algorítmica depende essencialmente de dados. E aí que vem a pedra de toque, né, da junção da proteção de dados nesta cultura do algoritmo. A LGPD já tratou sobre o assunto quando, no artigo 20, ela reconhece como um dos direitos do titular de dados o direito à revisão das decisões automatizadas, as decisões que são feitas por IA, como, por exemplo, uma determinação do valor do crédito, seguro, demissão, admissão e tantas outras decisões tomadas pelos sistemas de IA, é direito do titular, aquele que tem, né, os seus direitos afetados, ele pode, por força do artigo 20, pedir o direito à revisão. E o parágrafo 1º também traz o direito à explicação. São duas coisas diferentes, rever e explicar. O parágrafo 1º, então, diz que é possível resguardar da propriedade intelectual, resguardar do segredo do negócio, né, desse controlador, é possível e deve-se explicar como que se chegou àquela decisão. Mas, em relação à saúde, no artigo 11, ao se falar sobre dados sensíveis, porque dado sensível é dado de saúde, né? Assim como são dados referentes à crença religiosa, à etnia, à raça, à filiação partidária, filiação sindical, filiação filosófica, todas essas condições e informações que afetam de forma mais significativa a esfera individual da pessoa, de modo até lhe trazer potenciais preconceitos sociais. Então, o legislador ele vai além apenas de sistematizar e colocar como objeto da tutela jurídica o dado pessoal. Ele vai além, ele coloca, prestem mais atenção ainda, quando o dado pessoal for de qualidade, de natureza, do tipo sensível, que são esses que eu falei. Então, o dado de saúde é um dado sensível. E nós vemos no artigo 11 seguintes que há uma clara proibição, esse texto foi muito debatido na época das versões do PL e também da medida provisória que nós tivemos para alterar o texto aí antes da vigência da LGPD, e é muito claro ao dizer que é proibido o compartilhamento com o objetivo de obter vantagem econômica. Compartilhamento dos dados de saúde, eu estou falando, exceto nas hipóteses relativas à própria prestação de serviço da saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde. Então, é claro que este trânsito, este fluxo entre o plano de saúde e a clínica, o plano de saúde e o hospital, a farmácia e o laboratório, são fluxos necessários para a assistência acontecer, a assistência ao paciente. Exceto, saiu desse fluxo necessário, é absolutamente proibido. O tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade também é absolutamente proibido. E nós vemos, né, agora, a ANPD, a nossa Autoridade de Proteção de Dados, recentemente houve uma decisão que chamou a atenção não só do Brasil, mas de todo o mercado. Eu mesmo
como advogada, eu mesma, como advogada, recebi algumas ligações de fundos estrangeiros, de investidores estrangeiros, com a seguinte pergunta, né? O que aconteceu nesta decisão da NPD? O Brasil é contra a inteligência artificial generativa? Então, nós precisamos entender o que foi essa decisão. A decisão que eu estou falando de relatoria da exímia diretora Miriam Wimmer, professora da UNB, pessoa com extremo conhecimento neste assunto, inclusive, guardem esse nome, ela tem muitos artigos e livros sobre o assunto, Miriam Wimmer, com W, ela, na sua decisão, suspendeu a atividade de treinamento dos algoritmos da Meta. E aí, aquele que lê rapidamente, ou lê só a notícia, né, o título da notícia, pode inferir que a NPD está contra, né, mandou suspender, porque não quer que a Meta treine os seus algoritmos por meio de suas plataformas com tanto de dado lá, esse combustível tão necessário. Mas alto lá, vamos olhar a decisão. A decisão não tem nada a ver com proibição, com Brasil contra a inteligência artificial. Eu concordo e digo, infelizmente, veio num momento muito ruim, porque é um momento que a gente está discutindo o PL, é um momento que está todo mundo olhando para o Brasil, assim como é muito ruim este momento né, desta briga e destes descumprimentos que fizeram com que a decisão do empresário Elon Musk saísse do Brasil, tudo isso perde o Brasil. Né? Perde o Brasil porque isso acaba que, até por falta de um aprofundamento no que está acontecendo, pode-se passar uma falsa impressão de uma insegurança jurídica e uma desestabilidade do nosso sistema, o Estado de Direito, nosso sistema democrático. Mas aqui, voltando para a decisão da Meta, do que se trata? Se trata de uma questão de falta de transparência com o titular. Então, o treinamento de IA é feito em cima do seu dado, do meu dado, do titular. E, pela regra, pelo microsistema de proteção de dados, que é a LGPD, este titular ele precisa ter conhecimento disso. Só que o conhecimento que estava sendo feito, em primeiro lugar, tinham baseado isso no legítimo interesse, que é uma das bases legais para processar dados pessoais. Só que o legítimo interesse não pode ser usado para dado sensível. Então, os dados de saúde, por exemplo, eventuais dados sensíveis, qualquer que fosse, inclusive o de saúde, não poderiam estar dentro do legítimo interesse. E quando um titular, ele fosse chegar na política de privacidade da Meta, ao chegar em tudo isso que falava deste novo momento, né, de treinamento, demorava-se 8 cliques para ele chegar. Então, eram 8 ações de cliques, de janelas que ele tinha que chegar. A relatoria da Miriam Wimmer, inclusive, fez uma comparação. A mesma empresa, na Europa, demorava 3 cliques. Ela tinha colocado um percurso de 3 cliques, do começo até o titular chegar nessas informações. Né? Então, a empresa ela se submeteu aos comandos lá da decisão, arrumou tudo isso e agora voltou a operar. Então, de novo, o treinamento já está ocorrendo. Para deixar bem claro que não há nada de impedimento da NPD contra a Meta. Né? Eu, de novo, repito, infelizmente, veio num mau momento, porque isso traz, junto com um monte de coisa que está acontecendo, fervendo, não só na mesa jurídica, mas também na mesa econômica e, principalmente, política, isso acaba trazendo algumas confusões. Mas o que é preciso fazer deve ser feito. Né? Então, a NPD tem um papel muito importante, né? Ela tem aí 20 ações na agenda, ela é um órgão novo, né? O nosso sistema de proteção de dados é novo, é de 2018, a NPD veio um pouco depois, ela tem aí cerca de 3 anos, então ela não ainda regulamentou todos os assuntos. Então, tem ainda algumas coisas por vir. Acabou de chegar a transferência internacional de dados pessoais. Foi a última resolução da NPD. Né? A penúltima foi sobre encarregado de dados. Agora, a próxima definição, o que é alto risco e larga escala. E assim vamos aí na agenda o uso de dados pessoais para fins acadêmicos, para realização de estudos por órgãos de pesquisa, a questão da anonimização e também a inteligência artificial.
né, que, inclusive, a ANPD já vem atuando e se manifestando, está sendo feito um sandbox com a ANPD sobre IA. Inclusive, a ANPD é um dos órgãos que pode ser delegado aí a matéria em relação ao PL 2338. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí nós temos um olhar sobre o RIPA, muito embora não seja vinculante no Brasil, obviamente, mas ele é um texto muito maduro, é um texto de muitos anos de regulação, e diferente do que muitos falam, né, que os Estados Unidos não tem regulação de proteção de dados, isso não é verdade, isso é um equívoco. Aliás, a própria formulação da doutrina da autodeterminação informacional não foi formulada pelos europeus. Né? Nós estudamos essa doutrina pelos europeus, sim. Pelo Smith, pela Indra, né, que é catedrática de Frankfurt, pelo Stefano Rodotà, pelo Danilo Doneda, né, que infelizmente o perdemos tão jovem, que foi allievo, né, foi estudante lá orientando do Rodotà. Então, nós temos aqui a própria Laura Mendes, também, professora da UNB, que também tem muita doutrina de escola sobre o assunto. Então, a gente acaba que lê muitos europeus, porque a gente tem muito trânsito com os europeus. Mas isso foi formulado na década de 60 por Alan Westing, um americano. Né? Então, os Estados Unidos, as primeiras regras de privacidade, nós vemos no início da década de 70. 70 e 74, o Privacy Act e o Financial Privacy Act. Então, é errado dizer que os Estados Unidos não têm proteção. Eles têm uma outra formulação, eles não têm uma lei federal de proteção de dados. Né? Eles regulam de forma setorial, por exemplo, aqui eles olham para a saúde, assim como eles olham para a criança e o adolescente, e eles também têm, além da regulação setorial, eles têm a regulação pelos estados da federação. Então, aqui o RIPA, ele proíbe o rastreamento online, os cookies, inclusive nas áreas não logadas pelo paciente. Né? Então, vejam que rigor. Olha só, né, o equívoco de achar que Estados Unidos tudo pode, lá nada se regula. Pelo contrário, eles já proíbem o cookie, inclusive nas áreas não logadas pelo paciente, porque é possível obter aqui, sim, dados de saúde do paciente. Né? E o RIPA, ele definiu também, mais recentemente, em uma de suas revisões, que ele passou, foram definidas regras gerais para a utilização da tecnologia de rastreamento online pelas entidades de saúde, ou seja, as entidades de health que estão vinculadas a este regulamento. Né? Então, há uma limitação da utilização, que, conforme, não vou entrar nos detalhes por falta de tempo, né, tem que haver um contrato prévio que tem bastante interferência, né, não tem nada de laissez-faire, é interferência do Estado dizendo tem que fazer um Business Associate Agreement com o fornecedor de tecnologia de rastreamento, tem que atender isso, aquilo e aquilo mais, conforme o texto, uma análise, um assessment do uso de tecnologia de rastreamento, né, e isso ter ali uma accountability sobre esse assessment, e a notificação dos stakeholders em casos de incidentes com bastante seriedade sobre isso. Nós, já no outro, atravessando o Atlântico, no bloco europeu, nós temos hoje um debate na Europa muito interessante, que eu menciono porque ele traduz um nó que todo mundo tem que lidar, inclusive o Brasil, que é esse uso secundário de saúde. A gente pode ter dois tipos de uso secundário. Podemos ter mais, mas eu vou simplificar aqui para essa exposição dois tipos do uso secundário. Um é a própria monetização, né, diz respeito ao viés aí mercadológico, né, que a gente tem que sempre olhar para aquelas questões que nós mencionamos no artigo 11, a proibição, e aí depende de um arranjo jurídico muito bem sólido para que não haja uma violação à lei. Agora, nós temos uma outra frente, que não é mercadológica, que é para fins de pesquisa. E aí a gente tem um grande paradoxo, porque se a proteção de dados de saúde ela vai na direção da minimização,
que, aliás, é um princípio que guia todo esse microsistema, né? Então, por ser dado sensível, há ainda uma governança maior a se fazer, um cuidado maior a se ter. Por outro lado, e esse é o paradoxo, a pesquisa ela depende do quê? De informação. Para a pesquisa, quanto mais informação, mais rica será o resultado dessa pesquisa. Então, nesse paradoxo e para essa finalidade, a Europa tem uma discussão para esses pontos controversos, né? Porque a pesquisa em saúde, ela interessa ao indivíduo e à coletividade. Nós vemos, por exemplo, o quanto a IA na área da saúde já trouxe de avanços, por exemplo, na oncologia e tantos outros setores da medicina. O que a IA tem feito na medicina, né, se vocês forem pesquisar aí em repositórios de artigos científicos de medicina, porque a gente não precisa ficar restrito só aos nossos. É bacana também, às vezes, a gente ler algo exógeno, né? Leiam, eu já li muito PubMed. Então, você vai lá no PubMed, coloca, você vai ver quanto que a IA já fez pela medicina, o que ela tem feito pela medicina. Né? Então, de fato, esse nó ele precisa se desatar, sem que isso afete, né, sem que isso viole os direitos fundamentais. E aí, seguindo, nós temos alguns dados, né, de quanto a IA está, de fato, na clínica. 62% dos hospitais privados já usam essa tecnologia. Vejam, esse é um percentual muito alto. A gente está falando aqui no Brasil, é mais da metade, né, do país, e porque se a gente pensar em São Paulo, pode parecer um número pequeno, mas a gente está falando aqui do Brasil inteiro. Né? Então, 62% é um número muito alto. Então, esses benefícios que eu mencionei aqui são inquestionáveis. Né? Isso é uma premissa. Né? Então, além dos avanços na oncologia, a gente pode citar aqui a capacidade de volumes de dados analisados, a escalabilidade, a eficiência operacional, otimização de recursos, a identificação de padrões e correlações que vai levar à inferência de diagnósticos mais cedos, mais rápido, com tratamento antecipado, elevando as chances, né, de cura, de salvar uma pessoa, mas, por trás disso, sempre teremos as questões legais e éticas. Né? Nós não podemos simplesmente ignorá-las. E, às vezes, custa, como a gente vai ver em alguns slides seguintes. Né? E a ética aqui é a ética normativa. Né? O que é correto fazer? O que a gente tem que fazer? Então, tanto na prática clínica, quanto no âmbito profissional. Né? Então, a prática clínica, vamos olhar um pouco mais em detalhe. Né? Permissão ao próprio paciente para processar o seu dado. Depende desta transparência, depende desta autorização. E, hoje em dia, é muito difícil falar em consentimento, porque a gente vive a fadiga, a hipocrisia do consentimento. Porque são tantos os textos que a gente tem que a doutrina já adotou esse termo. Não é meu que eu estou falando aqui. A doutrina da fadiga, da hipocrisia do consentimento. Daniel Solove, professor de George Washington, ele fala bastante disso num texto que já tem 10 anos, né, sobre o consentimento. Né? Atualmente, as pessoas também procuram seus sistemas no Google. Isso é uma preocupação. O Google vem atuando há muitos anos sobre isso para limpar e dar mais acuracidade a esses dados. Né? Agora, quando o paciente estiver usando inteligência artificial dentro de um aplicativo mais seguro, com mais curadoria, com seu próprio histórico, com seus hábitos, ele vai conseguir ter informações mais precisas, voltadas a ele, né? Porque hoje eu posso falar, olha, vitamina B12 muito alta, para um pode ser muito bom, para outro pode já estar indicando talvez uma leucemia, não sei. Não sou eu que vou ver isso, e não sou eu vendo o Google, mas no Google está tudo isso. Por quê? Porque tem esse espectro mesmo de possibilidade. Então, isso depende do quê? De uma análise sistêmica, de uma análise individual, com aquele sistema orgânico, né, que somos nós sempre diante de uma curadoria de um profissional.
Então, o âmbito profissional, aumentar a eficiência da atividade clínica, como eu disse, diagnósticos mais rápidos, mais precisos, possibilitando tratamentos mais eficazes, né, com melhor direcionamento, tendo mais potencial e chance de vida. E políticas públicas também, né? Vejam que o Brasil, como eu disse, não é só São Paulo, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Como a IA pode facilitar áreas, localizações menos favorecidas, com saúde financeira mais arrefecida, com quantidade de médico por paciente deficitário. Então, a tecnologia, sim, ela pode realmente ser usada dentro do balizamento ético, jurídico, legal, com muita eficiência e positivos resultados para a população. A pandemia mostrou isso. A pandemia da Covid, pela qual nós passamos, nós, o mundo, né, só a história, né, fazendo uma análise pretérita, vai poder mostrar o que nós passamos, né, parece coisa de ficção, mas nós tivemos aí um avanço muito grande da comunicação digital, do online, da telemedicina, das soluções de inteligência artificial, usando Big Data, usando possibilidade de diagnóstico com questionários via aplicativos, né? E nós temos, a OCDE já se manifestou também sobre esse assunto. Existem 2 textos recentes, muito recentes, vejam só, janeiro desse ano, falando das orientações para o uso responsável da IA na área da saúde, né? Tanto AI in Health, como também Collective Action for Responsible AI in Health, né? E aí nós vemos que todos os marcos regulatórios, inclusive os textos da OCDE, classificam a IA na saúde como alto risco. Porque a Europa, vamos só fazer uma nota de rodapé, o Data Act da Europa, que foi o texto agora aprovado, que está lá sobre inteligência artificial, ele é regulado sob a tipologia de risco. Então, ele coloca risco baixo, risco alto, risco excessivo. Né? O risco excessivo, proibido; o risco alto, maior governança, maior cuidado; o risco baixo, menor governança, menor intervenção. Dado de saúde em todos os marcos, inclusive trazido para o 2338 do Brasil, é considerado de alto risco. E aí, nós temos, além da alucinação, além de questões de discriminação que a IA pode cometer, que há que se tomar cuidado, né? Nós temos todo um cuidado que deve ser tomado num grau mais específico. Não à toa também a OMS, ela elaborou um guia ético para IA na saúde, porque, repito, a ética normativa precede a formulação da lei. E depois esse valor axiológico é incluído, é integrado à própria lei, mas ela é concebida antes da regra. Por isso que a minha crítica a esse PL, a Europa, ela chegou no Data Act agora, em 2024, mas ela começou isso em 2014, com a formulação de um comitê ético, do qual participou, inclusive, o Luciano Floridi, que é uma pessoa bastante, hoje, referenciada e conhecida, italiano, que foi para Oxford, hoje está em Yale. Né? Então, o Luciano Floridi e outros, em 2014, começaram essa comissão ética para tratar. Eles demoraram 10 anos para chegar nisso. E nós, aqui, de repente, da noite para o dia, chegamos com este texto tão denso, com tanto ônus ao mercado brasileiro. Eu realmente questiono e critico se esse é o melhor caminho. E seguindo, e já terminando, porque eu quero abrir para perguntas, né, eu vou correr aqui um pouco, a gente está no meio do debate, a gente está vivendo isso. A Anvisa não tem uma regra setorial, ela fechou ontem, 12 de setembro, uma chamada pública que ela fez para soluções de inteligência artificial. Né? Lembrar que a Anvisa tem uma regulação do medical as a software device. Nesta regulação não há nada direto que fale de IA, mas na regulação do medical as a software device, nós já temos, sim, muitos princípios e regras que são mais gerais e podem ser aplicadas para IA, até porque muito dos medical
medical software device estão incorporando a inteligência artificial. Vamos aí aguardar o que a Anvisa vai trazer dessa regulação setorial, né? E, como eu disse, a gente precisa sempre olhar sobre o nível de risco, e aí eu disse para vocês que mostraria em alguns próximos slides, chegamos neste que eu mencionei, que, infelizmente, tem um custo, sim, quando a gente tem essa limitação, mas é o custo também da segurança, né? Da segurança jurídica que nós temos. Aqui, nós temos um levantamento, Age Index, que ficou bastante conhecido, que ele mostra, né, o quanto que tem de investimento, esses marcos, esses percentuais dizem respeito a investimento de fundos. Né? Estados Unidos teve 63,1%, China 23%, e aí nos menores vão se dividindo. A gente vai vendo aí países da Europa, Canadá, que são países justamente que regulam bastante, né? Não à toa a imprensa gosta de usar o jargão, e me permitam aqui fazer em aspas, America innovates, Europe regulates and China replicates. Fecho aspas, não é uma frase minha, é muito usada pelas matérias, principalmente dos jornais americanos. Né? O quanto isso tem de verdade ou não. Obviamente que eu mostrando este slide, eu os levo a pensar numa verdade, mas há muito mais, quero deixar esse disclaimer, para se falar, porque, na verdade, a grande diferença, eu discutia isso esta semana num jantar com professores italianos, que vieram aqui fazer um simpósio sobre Smart Cities, e falamos muito de dados e IA, e no jantar eu falei, eu tenho uma pauta para esse jantar. E eu li matérias como essas, e eu falei, eu queria saber se vocês concordam com isso. E falei o jargão para eles. E a noite toda debatemos isso. Né? E é realmente muito interessante o que está acontecendo no mundo e a forma da relação do Estado com o indivíduo e o mundo que a Europa está projetando, o mundo que os Estados Unidos está projetando. Então, não basta olhar simplesmente para um número frio, que é um número importante, não nego, né, de investimento. Você olha, por exemplo, a infraestrutura americana, a infraestrutura europeia, não há comparação, mas isso é apenas um capítulo de um livro inteiro. Tá? E nós temos que mencionar o PBIA, este sim, infelizmente, esvaziado, órfão praticamente, ele começou com tudo lá atrás, né, em 2020 ou 2021, morreu praticamente, estava lá quase que morrendo, porque não morreu, ele foi retomado agora, mas a gente não tem aí um trabalho que seria aquele trabalho ético, de estratégia, aquele que eu falei dos 10 anos que a Europa levou. Né? Então, esse é um trabalho que a gente devia estar olhando, esse devia estar em cima da mesa. E na fila ali, o 2338. Mas esse em primeiro lugar. Né? O Brasil, agora, o presidente anunciou 23 bilhões em 4 anos para IA, né? Há muita crítica desse computador quântico que está sendo comprado da China. Eu também, por falta de tempo, não vou me demorar nisso, mas a gente tem aí muitas questões para debater sobre a ampliação desse debate e o quanto o Brasil a gente vai ser usuário dessa IA de saúde ou nós vamos tomar aqui um protagonismo e vamos diminuir esta dependência e esse grande abismo que nós temos da tecnologia estrangeira. Né? O que queremos? Queremos investimento em PD, queremos manter os cérebros, porque a gente tem hoje um fenômeno de fuga de cérebros, né? Muitos aqui estudam, inclusive sob custo do público, né? Das universidades públicas, que são grandes centros de excelência também, e depois o estrangeiro capta esses estudantes, né? Que se formaram, que se doutoraram, para trabalhar no estrangeiro, e é legítimo, eles querem um mercado mais promissor, né? E a gente acaba ainda depois comprando dessas empresas que tem lá o nosso brasileiro que aqui se formou e lá está formulando essa tecnologia. Né? Será que o Brasil não tem condições de ser mais do que o celeiro do mundo, né? E de minério? Né? Qual que é a aptidão que o Brasil tem? Ou o que a gente quer fazer com que ele tenha? Para isso, a gente tem que ter uma agenda coordenada de inovação. Né? E aí o PL, que eu já falei, nós já tivemos 145 emendas, então vejam que as coisas, ao mesmo tempo que alguns, né,
que o defendem falam, não, mas vejam só, nós já tivemos 13 audiências. Aliás, eu acho que aqui está até defasado, já foram 14, porque teve uma semana passada. Esses slides foram feitos antes da semana passada. Então, 14 audiências, 145 emendas. Sem dúvida, isso pode ser olhado como um grande debate democrático dentro do processo legislativo. Por outro lado, em quanto tempo isso ocorreu, em quanto tempo essas emendas aconteceram, de quanto para onde a gente foi, né, de onde para onde mudamos com tudo isso, com essas emendas, mais 2 foram apresentadas na semana passada, o CETIA, que é a Comissão Temporária de IA, de novo recebeu uma nova prorrogação, então me causa bastante perplexidade e preocupação como as coisas estão sendo feitas. E para terminar, a questão da responsabilidade civil, né, que é um dos principais temas dentro do direito, né, eu reputo um dos temas mais complexos, é a responsabilidade civil. No PL, quando a gente tem alto risco, que é a de saúde, há uma responsabilidade objetiva do fornecedor. Quando é baixo risco, é uma responsabilidade presumida que possibilita a prova em contrário, né? E aí, o que vem pela frente, os neurodireitos, que também tem relação com a saúde, como eu disse, esse é um tema que tem todo um debate, né? Uma pessoa que capitaneia esse assunto no Brasil é a professora Camila Pintarelli, que hoje está dentro do Ministério da Justiça, mas ela originalmente é procuradora do Estado de São Paulo e atua nos tribunais superiores, e ela também tem uma disciplina na USP que fala só sobre neurodireitos, né? Aqui tem um debate muito grande, como eu já contei, o Chile foi aí pioneiro no mundo sobre o assunto, mas nós temos vários outros países aí com iniciativas também sobre neurodireitos e falando sobre isso. Muito obrigada a todos e eu fico aberto para perguntas. Muito obrigado, professora Juliana, pela excelente palestra, muito rica, né? E espero que realmente o público tenha conseguido aproveitar bastante, porque eu com certeza aproveitei. Foi muito, muito bom, professora Juliana. E eu vou, antes de abrir perguntas para o público, eu vou fazer uma pergunta para a professora Juliana, dentro daquilo que a gente tem discutido no nosso... tá. Se vira nos 30, produção. Então, pegando um pouco desse último ponto, a responsabilidade civil, a gente tem no nosso grupo, né, aqui de pesquisa Meio Ambiente Digital e Direitos Humanos, e a gente vem abordando um viés de direito ambiental para pensar o direito digital, vamos chamar assim. Bacana. Dentro daquela perspectiva que o professor Fiorilo já faz há bastante tempo e tentando, né, aprofundar esses aspectos, né, e aí dentro dessa ideia de que o meio ambiente digital, o ciberespaço, né, ou como a gente queira chamar, ele poderia ser abrangido como uma parte do meio ambiente cultural, em função lá do artigo 216, inciso 2º, que fala lá que faz parte do patrimônio cultural os modos de viver, criar e fazer, né? Então, e portanto o meio ambiente cultural, o meio ambiente digital claramente está inserido como parte do meio ambiente cultural, e o meio ambiente, por sua vez, ele o meio ambiente ele é uno, né? O cultural, o artificial, o natural, né, e o do trabalho. Mas é um só, e os princípios de direito ambiental, isso é consenso da doutrina de direito ambiental, jurisprudência, os princípios do direito ambiental se aplicam para todas as áreas do direito ambiental. Bom, dito isso, a gente tem lá o parágrafo 3º do artigo 225, que fala da responsabilidade por dano ambiental, que é objetiva. Então, dentro dessa questão, a violação a bens jurídicos do ciberespaço, como os dados pessoais, né, que são, né, como bem colocasse, o combustível da IA, mas também alguns outros direitos que possam ser afetados pela IA, estariam sujeitos nesse sentido. Então, responsabilidade objetiva, com base constitucional, independentemente do que eventualmente a LGPD diz ou que esse novo, né, projeto, né? E eu queria te ouvir sobre essa tese, que tu pensa sobre isso, também a questão dos efeitos que isso possa trazer, porque a aplicação de uma visão ambientalista, né, para
para o tratamento da IA vai envolver, por exemplo, muito mais regulação, provavelmente, né? Sim. Sim, eu vou fazer primeiro uma colocação. Obrigada pela pergunta, uma pergunta bastante oportuna e muito inteligente, professor Ricardo. Eu vou fazer primeiro um esclarecimento mais dogmático, depois eu queria fazer uma parte mais zetética aqui da sua pergunta. Então, dogmaticamente falando, a gente tem uma responsabilidade objetiva para o meio ambiente, né, com uma situação, ao meu ver, bastante delineada. Eu não consigo estender essa responsabilidade objetiva para todo o ambiente digital, né, porque, se assim o fosse, a gente cometeria um excesso e estaríamos entrando no que a dogmática, a doutrina chama de risco integral, né? É mais do que se propôs a teoria do risco, que entrou no Brasil no início do século passado, inicialmente pela lei das ferrovias, né? Dos danos que aconteciam em torno às margens das ferrovias no Brasil. O risco integral, ele já subsume não apenas a culpa, mas também o nexo de causalidade. Porque, quando a gente vê o ambiente digital, em muitos momentos, a gente está lidando com grandes diferenças. Então, por exemplo, quando o Congresso americano, em 96, formulou o CDA, a seção 230, que foi o safe harbor, né, para os provedores, que prevalece até hoje, em que pese hoje esteja sendo muito questionado, inclusive já alguns casos chegaram à Suprema Corte, mas, quando ele foi formulado na década de 90, e foi muito importante que tenha assim sido, porque necessitávamos de um liberalismo econômico neste momento, porque ninguém sabia o que era internet, né? Nós vemos que houve ali uma diferenciação na questão da edição. Então, é difícil comparar um provedor que não faz edição, que aproxima e tem uma automatização possibilitando um espaço a terceiros, do que esses entes da sociedade, assim chamada, da sociedade das organizações, em que eu tenho uma edição de mídia, uma edição de conteúdo. Essas diferenças precisam ser olhadas. Foi assim, inclusive, que, quando as primeiras decisões desse século começaram a pipocar nas primeiras instâncias, né, e vinha cada um de um lado, alguns colocavam responsabilidade objetiva do provedor, do Orkut, do Google, do Facebook, Mercado Livre e tantos outros, aquilo foi chegando na nossa Corte de Unificação, que foi a STJ, e lá para 2010, 2011, 2012, olharam e, pelo bom direito, disseram: olha, não dá para colocar responsabilidade objetiva aqui. A responsabilidade objetiva, que é aquela que decorre da teoria do risco, é inerente à sua atividade, diz respeito ao que ele tem que prover, ainda que seja gratuito. Então, ele tem que fornecer os logs, ele tem que ter esses registros para, eventualmente, uma investigação do Estado de um desvio de comportamento que incida numa violação legal, ele precisa disponibilizar o serviço, ele não pode retirar contrário aos seus termos de uso e da legislação cogente, como um Código de Defesa do Consumidor. E aí se criou isso e veio o Marco Civil, com uma crítica que eu faço, porque não deveria depender de uma ordem judicial, né? Chama muita atenção, em pleno 2014, a gente está colocando a solução na mão do judiciário. Mas isso foi a vitória da defesa do princípio da reserva da jurisdição, ou seja, a empresa não pode decidir aquilo que só é do judiciário decidir, muito embora esses mesmos provedores não apliquem isso para quando a disputa é de propriedade intelectual. Faço essa nota de rodapé. E, no mesmo ano, a gente tinha lá na Europa uma solução mais inteligente, que foi no caso do Mário Cortella, lá na União Europeia, que foi o caso do direito ao esquecimento, ou direito à indexação, como vocês queiram, que dizia: olha, nenhum nem outro, não é nem totalmente a empresa vai decidir, porque tem a reserva do poder jurisdicional, mas também não vai ficar dependendo de uma ordem judicial, porque todos os tribunais estão aqui muito inchados, né? A gente não pode penalizar a vítima com isso. Então, eles decidiram uma via do meio, que é a autorregulação regulada. Eles deram um balizamento para o Google. Google, você vai ter que passar por esse questionário que a gente, Estado, União Europeia, vai te dar. Você vai ver se a pessoa é pública, se é um fato histórico, se é criança ou adolescente. E aí, a partir deste assessment, a partir desta
percorrer este balizamento, você vai tomar sua decisão, vai colocar isso num relatório de transparência. Aliás, o Google fez isso no Brasil, adotou isso no Brasil, sem nenhuma decisão, lei, eles incorporaram isso com liberalidade aqui no Brasil, né? E aí nós temos, então, essa questão que eu diferencio da responsabilidade objetiva do digital. Agora, nós temos a IA de forma diferente. A IA, sim, e aí talvez a gente possa, e me permito agora ir para a zetética, né, e me valer de Wilhelm Flusser, que fala, né, Wilhelm Flusser fala da não coisa, né, desta coisa e da não coisa. Né, a caixa preta da fotografia, ele escreveu. Esta coisa que a gente tem, que é o meio ambiente, né, que faz parte, inclusive, da dependência de vida que nós temos. Vemos aí o que estamos causando ao meio ambiente, o que a gente está passando, né, inclusive lá nas tuas terras, você deve ter acompanhado, deve ter família lá, tudo isso, né, as mudanças climáticas. Então, esta coisa, a gente percebe isso. E esta não coisa, mas que também nos atinge. Porque, como bem disse o professor, é um ambiente em que hoje a gente vive. A gente não tem mais aquela esfera pública dita por Habermas, né, que era das praças públicas, da mesa do bar. A esfera pública hoje ela é travada nas redes sociais. Por isso que é tão importante hoje falar de fake news e toda essa regulação que se olha para quando a gente tem um momento tão sensível e importante na nossa democracia, como as eleições, ou quando a gente está lá discutindo sobre vacina e vem um monte de coisa falando antivax. Então, a gente tem hoje, sim, que olhar para esta não coisa, para este meio ambiente, que eu concordo, né, que Pierre Levy tanto tratou, né, e Manuel Castells também, esses dois últimos sociólogos, e o quanto ele tem nos afetado. Então, dito isso da responsabilidade, esta é a minha opinião. Agora, queria, se me permite, estender para uma outra questão, que é só pegar o gancho mesmo, que é uma coisa que eu quero falar. O meio ambiente do Brasil ele é extremamente propenso ao que a gente está vivendo no mundo econômico. Porque o gargalo da inteligência artificial generativa é a energia. Não sei se vocês sabiam disso. Para treinar um modelo avançado de algoritmos de IA, é necessário 1 gigawatt. 1 gigawatt é uma usina nuclear. Então, todo mundo, todos esses grandes, as big techs, todo mundo que está fazendo IA generativa, precisa do quê? De energia. Sem energia, não dá para fazer isso. Consome muita energia. Só que nós temos uma Europa com energia renovável, muita limitação nisso. Onde que nós temos energia renovável no mundo? Em alguns lugares, incluindo o Brasil. O Brasil tem 84%, ou algo perto disso, de matriz energética verde. Então, essa é uma janela de oportunidade para o Brasil. E por onde se faz isso? Pelos data centers. Não à toa ontem, acho que foi ontem, ou antes de ontem, que o BNDES viabilizou uma nova linha de crédito para data centers. Não à toa, Chile lançou um plano nacional de data centers. Porque os data centers deram um boom. Por quê? Porque é eles que vão processar essa energia. E o Brasil, por que precisa de um data center, além de disponibilidade energética? Precisa também de terra. E o Brasil tem muita terra. E não precisa estar perto do centro urbano. Porque a latência, no caso do treinamento dos algoritmos, não é um problema. Então, nós temos uma oportunidade, uma janela de oportunidade aqui do Brasil muito grande para trazer esse tipo de investimento. Só que também faço a contracrítica do que eu estou falando. Ah, Juliana, mas só ter o data center não vai lá ao encontro do que você falou bonito no fim da sua palestra, que a gente tem que pensar em diminuir o gap da dependência do estrangeiro. Por quê? Porque esses data centers vão atender empresas como o TikTok, como várias outras, e não necessariamente a riqueza está ficando no país. A gente tem um grande movimento do data center, mas depois tudo acontecendo continua alimentando lá fora. Ora, mas empresário fez conta. Destine-se um percentual disso, né? Faça-se um plano direcionado para atrair esses investimentos que o mundo está olhando e escolhendo, se faz aqui, se faz no Chile, se faz na Índia, se faz na Austrália, na Oceania, que também tem bastante possibilidade,
e se destine um percentual disso para o investimento na pesquisa interna de IA. Não com os labs das próprias empresas, mas que seja seja capitaneado essas destinações para o próprio governo, por meio de políticas públicas. Então, a gente está vivendo um momento histórico, uma janela de oportunidade única e, né, a gente precisa realmente, junto com o direito, porque a gente também tem um papel importante nisso, mas principalmente com as questões políticas, acima de tudo, saber aproveitar tudo isso. Muito obrigado, professora. Mais alguma pergunta? Desligado? Som. Bom dia a todos. Bom dia, professora Juliana. Parabenizo, né? Palestra excelente. Acho que a mente de todo mundo explodiu assim, né? Com oportunidades assim que a gente imagina no campo jurídico, né? E no campo econômico também. A minha dúvida, professora, quando envolve a questão de inteligência artificial, saúde também. Eu fiquei refletindo. Tem lá o Cass Sunstein. Aí ele tem aquela obra, né, que fala de economia comportamental, Nudges, né, que é como tomar decisões. E foi uma obra muito conhecida, e eu vejo que aqui no Mackenzie também, né, os professores gostam bastante dele. Só que eu vi uma crítica do Thomas Piketty, né, no período em que ele cuidava das agências reguladoras nos Estados Unidos, de que o sistema começou a ser criado para forçar a tomada de decisões, mas, de qualquer forma, para que o cidadão esmorecesse também na busca de seus direitos a serem fornecidos pelo Estado. Então, iam criando mecanismos e mais mecanismos dos dados, mecanismos de exigência e os vários cliques, que faziam com que os cidadãos fossem desistindo, principalmente de prestações sociais, como saúde e previdência social. Isso me chama a atenção porque hoje em dia, né, e trazendo uma situação prática, hoje nós vamos, pelo menos ali em Osasco, né, talvez seja muito distante, mas você com um convênio, você vai fazer um exame de sangue hoje em dia. Hoje em dia você chega naqueles laboratórios, eu não vou citar o nome, mas aqueles laboratórios mais conhecidos. Hoje você chega, tem toda uma sistemática de organização, que hoje em dia eles não dão nem o número de senha, para você não saber quem eles estão chamando. Eles pegam pelo nome. E hoje em dia você demora 1 hora para passar seu cadastro, mais 1, 2 horas para fazer um exame de sangue. E você chega e conversa com o enfermeiro, nossa, está cheio hoje. Ele fala, não está cheio. E aí eu fico pensando, se não são essas técnicas que estão sendo aplicadas de economia comportamental, de tomada de decisões, e se há algo no planejamento da regulação da inteligência artificial para se evitar esse tipo de prática também. Essa prática que já foi denunciada em aspecto público, né? Thomas Piketty denunciou. Claro, não vi provas dele trazendo isso, né? Apesar das pesquisas empíricas. E tenho a impressão de que esteja sendo aplicada na iniciativa privada. E pela inteligência artificial vai conhecendo até o meu perfil para saber até onde eu vou aguentar. Não, esse é mais forte. Esse a gente precisa mais. Esse precisa mais. Eu queria saber se há debate nesse sentido, se há proteção nesse sentido. O que nós temos com relação a essa proteção do indivíduo querendo exercer a sua cidadania e que a inteligência artificial pode plenamente, formalmente assegurar um direito, mas efetivamente eliminar completamente. Isso, inclusive, na esfera privada. Excelente, Glauco. Obrigada pela pergunta e eu fico muito satisfeita e me sinto cumpridora do meu papel quando você mencionou que a cabeça está explodindo. É isso, né? O professor ele tem que plantar sementes. Obrigada por compartilhar isso.
A questão é distópica mesmo, né? Uma distopia não só futura, mas presente. A inteligência artificial, ela ameaça frontalmente a autonomia individual, né? Porque o algoritmo, nós não somos mais aquilo que somos, mas aquilo que a máquina algorítmica diz o que somos. Enquanto pessoa, né, nós estamos virando personas da própria máquina algorítmica. Me permitam essa metáfora para dizer máquina algorítmica, todos os sistemas, dentro de um laboratório privado que você vai, dentro de um sistema que tem lá todos os seus dados do seu perfil profissional, que vai ser responsável pela sua admissão, demissão ou promoção. E isso realmente coloca em xeque, né, questões tão basilares do indivíduo. Os sistemas algoritmos nos conhecem mais do que a nós mesmos. Se a gente for aqui, eu for fazer um exercício, colocar 10 folhas de sulfite para cada um. Eu vou falar, gente, a gente vai ficar aqui hoje até de tarde, vou trazer um lanchinho. Peguem essas 10 folhas de sulfite e comecem a escrever sobre vocês. Escrevam assim, tudo. Escrevam os parentes, escrevam os amigos que vocês lembram, os mais chegados, escrevam o que você gosta, os últimos lugares que você foi. Aí alguém talvez me peça mais 10, já acabei aqui. Em quantas páginas vocês acham que vocês vão chegar? Não sei, se eu colocasse bastante coisa, talvez eu chegasse em umas 30. Né? Vou fazer viagens, vamos agora viagens, vamos agora restaurantes, pratos que eu pedi, pessoas em torno de mim, escolas que eu estudei, tipo de roupa que eu gosto, umas 30, 40, 50. Isso é incomparável com o que a máquina algorítmica tem de nós, o que as redes sociais têm de nós. O que eles têm de nós passam de 1000 páginas de sulfite. Por quê? Porque é uma memória sintética, né? Eu sou capaz de lembrar onde eu fui semana passada, sou capaz de lembrar vagamente que já estive em tal e tal restaurante, mas a gente não lembra assim com essa exatidão. Então, a nossa personalidade ela está em xeque, a nossa individualidade ela está em xeque. E é isso que você traz, que é uma questão bastante discutida hoje, né? É uma das ameaças, e aí são questões bastante sérias nessas críticas. Quando a gente olha a capacidade do sistema, isso é plenamente possível. Não é impossível disso estar acontecendo. Provado ou não é uma teoria da conspiração, é uma hipótese plausível, bastante plausível do que está acontecendo. E daí, né, a gente vê a Europa fazendo a sua escolha. Muito embora ela abra mão de investimentos frente aos Estados Unidos, muito embora ela tenha uma crítica, um ataque ao seu excesso de regulação, que o que ela sabe fazer é regular, quanto que a Europa conseguiu formar de grandes empresas frente às americanas e às chinesas, se bem que, parênteses, não é por isso, não é pela regulação que não se formam. São outras questões, até da pluralidade de várias soberanias, culturas, idiomas, economias juntas. Esse é o principal ponto. Mas essas escolhas, é a escolha de que mundo se quer. Então, quando a gente coloca lá o quanto se atrapalhou do GDPR, o que a gente está olhando? Só eficiência? Só eficiência de um laboratório desse? Mas a que custo a pessoa? Porque é o que você falou. E mais, vamos saber. O Glauco é uma pessoa mais paciente. A Juliana é mais estourada. Aquele lá já beira a bipolaridade. Aquele TDAH. Então, vamos fazer de uma forma e vamos... A gente está reformulando os valores de equidade, de isonomia, de justiça. Tudo isso está em xeque hoje. Então, aquela singularidade que a gente tem nos filmes do fim do século passado,
do Exterminador do Futuro, ele não se mostra verdadeiro, porque o problema não são robôs em torno de nós, é o invisível mesmo, né? O robô visível, que, aliás, me contaram aí que está para sair um robô que tem até a pele, assim, a forma da pele, que daqui a pouco os nossos funcionários do lar, doméstico, vão ser esses robôs e que vão se aparentar muito com pessoas. Enfim, né, se a gente vai virar Jetsons ou não importa muito, mas aquela distopia das ficções do século passado não se concretizaram. A distopia é invisível, né? Para mencionar Byung-Chul Han, ela é subcutânea. Ela é invisível, essa violência que veio. E pior, o homem ainda se sente livre e não se dá conta de que ele não é livre. Diferente daquela sociedade relatada por Michel Foucault, em que era muito claro quem era o agressor externo, era bem sabido. Hoje, não. O agressor, inclusive, é fomentado por nós mesmos nesse sistema. Muito obrigado, professora Juliana, pela mais uma microaula aqui sobre, né, esses temas das implicações da inteligência artificial. Eu acho que podemos encerrar, né, agradecendo muito a professora Juliana pelos ensinamentos, por tanto material e para reflexão e para pesquisa que ela trouxe para nós. Agradecer também aos alunos da graduação e do Instituto Censo, do Mackenzie, por terem, né, pela presença aqui. Agradecer a assistência online, a equipe aqui do Mackenzie, da TV Mackenzie, né, todo o apoio do setor de eventos da instituição, a Universidade de Coimbra, né, e então encerramos essa nossa última atividade do evento. Muito obrigado a todos e todas.